O que é um milagre? Essa é uma pergunta que eu tive que responder na minha dissertação de mestrado. Eu estava estudando sobre comportamento religioso, religião e religiosidade pela ótica da análise do comportamento. E aí eu tinha que entender por que as pessoas creem em divindades, em seres sobrenaturais e tudo mais. E um dos motivos que as pessoas mais alegam que creem, a justificativa delas, é devido aos milagres. Elas presenciam ou vivenciam elas mesmas alguns milagres que fazem elas terem convicção da existência de divindades ou de que a religião delas é a certa e tudo mais. Na ciência, no debate racional de modo geral, eu não posso pressupor o sobrenatural. Então, como é que eu faço para estudar esse fenômeno? Como é que eu estudo o que é um milagre e como que ele afeta o comportamento das pessoas? Eu fiz justamente isso e eu vou resumir aqui para vocês os meus achados. Então, o que as pessoas chamam de milagre? A gente tem duas principais definições. A primeira, milagre seria um acontecimento impossível, inexplicável pelas leis da nossa natureza e devido a uma intervenção divina. Essa é uma definição complicada da gente trabalhar, porque o impossível, por definição, ele não acontece. Então, por exemplo, até onde sabemos, seria impossível alguém orar e fazer crescer um membro amputado de uma pessoa que precisou amputar a perna, o braço, coisa assim. E a gente não tem relato disso acontecendo. Impossível seria alguém pular de um prédio e subitamente desenvolver asas e começar a voar, bater essas asas, depois pousar no chão e essas asas desaparecerem. Ou até se continuaria sendo impossível. Pois é, essas seriam coisas que iriam realmente contra as leis da natureza e que, até onde sabemos, a gente pode dizer que é tão improvável e contra o nosso conhecimento que seriam impossíveis. E a gente não tem relatos, ou ao menos não relatos minimamente plausíveis e confiáveis, destes acontecimentos. Às vezes a gente vê alguma coisa acontecendo que parece realmente impossível. Por exemplo, alguns truques de mágicas. Tem mágicos que fazem coisas que você fala, isso não é possível, não faz o menor sentido. Look at my eyes. Yeah. Hey! Oh, what? Mas são, obviamente, truques. E grande parte dos eventos que as pessoas escrevem como impossíveis, quando a gente vai investigar, são isso. São formas de colocar ali que faz parecer impossível, mas é perfeitamente esperado, coerente com o que a gente conhece do mundo. Para quem não sabe, o falecido James Randi, que era um mágico e também um cético muito famoso, ele tinha inclusive um desafio, que ele pagava $1 milhão, acho até que esse prêmio aumentou depois, para quem conseguisse demonstrar alguma coisa sobrenatural, que não era explicada pelas leis da natureza. Just about there, I think. All right. Now, that soft spot. Oops. Tá passando um carro do Morango aqui, fazendo um barulhão. E ele desmascarou várias pessoas que alegavam fazer essas coisas impossíveis, sobrenaturais. Vale a pena você pesquisar. Era tudo mentira! Era. E ele desafiou várias pessoas que alegavam ter essa capacidade de produzir o impossível e ninguém conseguiu receber o prêmio. Então, a gente não pode trabalhar com essa definição de milagre como o impossível contra as leis da natureza, porque a gente não tem exemplos reais para a gente poder estudá-los e compreender o fenômeno. E claro, geralmente quando as pessoas falam de milagres que mudaram a vida delas, elas não estão falando disso, elas estão falando de outro tipo de evento, que aí vem a segunda definição, que é: milagres são eventos extraordinariamente improváveis que acontecem por intervenção divina. Ok? Eventos extraordinariamente improváveis de fato acontecem. Então a gente vai ter que partir dessa definição. Vamos dividir ela em duas e analisar o que são eventos extraordinariamente improváveis e o que demonstraria essa intervenção divina. Paradoxalmente, eventos improváveis são extremamente frequentes. Mas isso não faz o menor sentido. Ou é provável ou é improvável. Mas calma, eu vou explicar. A primeira coisa que tem que entender aqui é o poder dos grandes números. Então, por exemplo, se só em 10% dos acidentes aéreos nós temos sobreviventes, se nós temos dezenas de acidentes aéreos todos os anos, a gente vai ter vários episódios onde temos sobreviventes. Se existe um câncer com prognóstico péssimo, em que só 5% das pessoas conseguem sobreviver, se esse câncer afeta milhares ou centenas de milhares de pessoas no mundo todo ano, você vai ter centenas ou milhares de pessoas todos os anos que sobrevivem. Isso é exatamente o que é estatisticamente esperado, dentro da probabilidade dele. E outra coisa para você entender dentro dos grandes números é a quantidade de eventos quaisquer que existem no mundo, quantidade de fenômenos acontecendo ao mesmo tempo. Então, se você tem um determinado desfecho de um fenômeno que só tem 0,001% de chance de acontecer, ele é muito improvável. Mas se você tem um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo, e nós temos bilhões, trilhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo,
Então, algumas delas vão acontecer esse desfecho muito improvável. Cada vez que eu abro uma porta, que eu converso com alguém, que alguém pula de uma certa altura, que uma determinada doença aparece, cada vez que um átomo colide, tudo isso vão acontecer desfechos mais prováveis ou menos prováveis. E de novo, como a gente tem trilhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo, algum deles vai ter o desfecho de 0,0001% acontecendo. Então, coisas muito improváveis, paradoxalmente, acontecem com frequência. O problema aqui está no recorte e no viés de confirmação. Por exemplo, qual que é a probabilidade de você ganhar o prêmio máximo da loteria? Talvez você já tenha pesquisado, é realmente muito baixa, 1 em muitos milhões. E qual é a probabilidade de você ganhar 2 vezes seguidas o prêmio máximo da loteria? Não precisa nem pesquisar, eu te adianto, é 1 em muitos trilhões. Mas acontece o tempo todo, e não é porque a loteria é roubada ou nada assim, é simplesmente uma expectativa estatística que temos. Porque a probabilidade de você ou de um indivíduo específico, José, ganhar 2 vezes seguido o prêmio máximo da loteria é ínfima, 1 em tantos trilhões, como eu falei. Mas a probabilidade de alguém, em algum lugar do mundo, dentre os muitos milhões de apostadores, dentre as várias loterias que existem, ganhar 2 vezes seguidas o prêmio máximo é de 1 em 30. Então, é praticamente garantido que todo ano vai ter alguém que vai ganhar 2 vezes seguidas o prêmio máximo da loteria. Só não vai ser você. Outro exemplo bom para você entender essa questão do recorte. Uma mosca acabou de pousar aqui no meu braço. Qual é a probabilidade de que uma mosca, dentre todas as moscas do mundo, que essa mosca em específico tivesse pousado no meu braço em específico, dentre todas as pessoas do mundo, e que isso ainda tivesse acontecido justamente agora, quando eu buscava um exemplo de improbabilidade? Eu te adianto, é ínfima essa possibilidade. No entanto, qual a probabilidade que alguma mosca pouse no meu braço em algum momento? Gigante, já aconteceu várias vezes com você também. Qual a probabilidade de que alguma mosca pouse no braço de alguém nesse exato momento? Gigante, certamente está acontecendo. Agora, como eu fiz esse recorte, parece um evento muito extraordinário, porque eu escolhi essa mosca específica, a probabilidade dela dentre todas as outras, esse momento, mas está acontecendo coisas nesse momento também muito improváveis. Cada grão de poeira que está passando aqui, a probabilidade que ele passasse nesse exato momento em todas as coisas que poderiam acontecer é pequena. E aí você pode estar pensando, mas isso é absolutamente irrelevante. E isso é muito importante, porque é importante entender então que milagres não são só eventos extraordinariamente improváveis, porque eles acontecem o tempo todo com todo mundo e a gente ignora. Eles são eventos improváveis que têm um valor emocional. Em termos comportamentais, eles são um evento improvável que tem valor apetitivo, não no sentido de fome, mas que nos apetece, que nos faz bem. E quanto mais apetitivo, mais importante emocionalmente, mais improvável, maior o valor que vamos dar àquele evento. Que é importante para a gente entender, então, a segunda parte daquela definição. O acontecem por intervenção divina. Como saber se algo acontece por intervenção divina, gente? É simples. Se algo acontece dentro da probabilidade esperada pelas leis naturais, não é intervenção divina, não temos motivos para pensar isso. Agora, se essas probabilidades são inexplicavelmente alteradas, talvez seja. Então, fomos olhar para isso, fomos tentar ver os motivos, as evidências para isso. Então, pessoas com fé recebem mais cura de doenças? Ou seja, o exemplo que eu dei do câncer, que tem só 5% de probabilidade da pessoa melhorar. Quando a pessoa tem muita fé, quando a pessoa é de uma religião específica, ela tem uma probabilidade maior que 5%? Não, isso não acontece. A gente fez esses estudos e a probabilidade é a mesma, da pessoa sem fé nenhuma, com fé, que recebe oração, não recebe, etc. Ela tem uma probabilidade maior de sobreviver a um acidente de avião? Também não. Acontecem sobreviventes exatamente na probabilidade esperada. E tem sobreviventes que são ateus, religiosos, sejam muçulmanos, sejam do candomblé, sejam cristãos. Mas será que alguém já conseguiu alterar a probabilidade de um câncer entrar em remissão, por exemplo? A gente vê isso de vez em quando na televisão, em relatos e tudo mais, de um pastor ou algum agente religioso que faz uma oração, ou as pessoas concentram ali, direcionam a fé dela e relatam que o câncer desapareceu. A verdade é que, infelizmente, não. Se a expectativa de vida de alguém com aquele diagnóstico é em torno de 5%, só 5% das pessoas que forem procurar ajuda daquela pessoa ou de algum outro agente milagroso é que vão sobreviver. Lembrando do desafio do James Randi e outros que existem por aí, a gente até tentou
ver se isso era possível. A gente já buscou chamar gente, que eu falo pesquisadores, cientistas e tudo mais, chamar agentes religiosos que alegam conseguir isso, para ele demonstrar, para a gente colocar eles diante de pessoas que estavam com essa doença e ver se eles alteram essa probabilidade. Ou até pegar fiéis da igreja dele mesmo, se ele achar que tem que ser da igreja dele, né? E ver, averiguar se de fato tem aquela doença e quando ele ora, se isso vai alterar a probabilidade, vai além do que a gente espera. E a verdade é que não, ninguém nunca conseguiu demonstrar isso até hoje. Assim, a explicação mais coerente, mais plausível, é acreditar que se trata de um viés de confirmação. Quando acontece algo improvável que favorece a pessoa, Deus. Quando acontece algo improvável que não favorece a pessoa, é a vida. Quando acontece algo provável e não improvável, que é a maior parte das vezes, é a vida também. Ou seja, viés de confirmação. Embora seja improvável, tenha 5% de chance que a pessoa recupere daquela doença com certo prognóstico, todos os 5% que recuperarem, ou grande parte deles, vão acreditar que foi um milagre, que eles foram escolhidos e que se deve à fé deles. E os outros 95% vão acreditar que é a vida. E como o milagre afeta o comportamento? Eventos que não têm relação com as nossas ações podem afetar o nosso comportamento, podem reforçar o nosso comportamento. O nome disso na psicologia comportamental é comportamento supersticioso. Então, por exemplo, se eu estou mexendo no meu computador e ele trava, aí eu posso tentar fazer uma série de coisas. Eu posso mexer o mouse e ele não volta a funcionar, eu aperto Ctrl Alt Del e ele não volta a funcionar, aí eu dou um tapa lá na torre e não volta a funcionar, e aí eu vou tentando várias coisas ineficazes, até que eu vou lá e dou 2 tapas na torre e ele volta a funcionar. Mesmo que não tenha relação nenhuma entre o tapa que eu dei na torre, os 2 tapas na torre, com ele voltar a funcionar, eu só fiquei tentando várias coisas ali que não funcionam, até que ele voltou por outros motivos e coincidiu de ser depois de uma dessas ações, ainda assim, isso pode reforçar o meu comportamento, ou seja, tornar mais provável que eu bata 2 vezes na torre de novo quando o computador travar. Isso acontece o tempo todo. Nossa biologia não evoluiu para poder conseguir discriminar, diferenciar quando de fato algo é causa das minhas ações e fortalecer ela. Isso é muito sofisticado. Nossa biologia simplesmente determina que depois de uma ação minha, quando acontecer um estímulo, um evento que me interessa, isso aumenta a probabilidade daquela minha ação. No caso do ser humano, nós temos linguagem, descrevemos relação de causa e efeito. Então isso vai acontecer se eu acredito que possa haver alguma relação entre a minha ação e aquela consequência. Mas de novo, mesmo se não houver, isso pode reforçar meu comportamento. E os milagres seriam justamente eventos improváveis que não foi o sujeito que produziu. Aconteceu. Acredita-se que por intervenção divina, mas mesmo assim, tanto no prisma, tanto pelo ponto de vista da pessoa religiosa quanto do cético, então são eventos que não têm uma relação direta com a ação da pessoa ali, assim como no comportamento supersticioso. Então, devido às crenças ou regras, no caso da análise do comportamento, que o sujeito tinha, eventos improváveis e favoráveis a ele seriam de obra divina. Reforçam, portanto, supersticiosamente comportamentos religiosos, como crer, orar, agradecer. A gente pode chamar eles de supersticiosos porque a gente já estabeleceu que não tem relação entre a ação dele, de orar, de crer, com a probabilidade do evento. Portanto, podemos dizer, ao final desse percurso, que milagres seriam eventos improváveis, apetitivos, que reforçam supersticiosamente comportamentos religiosos. Isso ilustra como o milagre não é um evento externo a nós, mas produto da nossa psicologia. É uma categoria que criamos para nomear, devido ao recorte e ao viés de confirmação, determinados eventos improváveis. Você pode entender que ele tem a ver com uma incompreensão lógica ou estatística, mas ele é, acima de tudo, um fenômeno humano e, claro, religioso. Um conceito poderoso, pois escrever esse tipo de relação oculta no universo reforça, mantém muitos comportamentos religiosos.